Olá pessoal, estamos aqui para dar início à segunda parte da unidade 1 ou do tópico 1, que é sobre limites, onde já falamos um pouco do histórico e demos uma noção intuitiva de limite. Agora vamos formalizar a definição. Bom, vamos começar observando o seguinte exemplo, não é? Vamos olhar o limite desta função fx, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Por que x tendendo a 2? Porque, na verdade, o 2 não está no domínio. Isso é para ficar claro que, quando eu for calcular o limite, não é necessário que o x, para onde eu estou tomando os valores, se aproxime de um valor que esteja no domínio da função. Pode ser que ele não esteja. Por quê? Porque, na verdade, eu não vou ter o valor, não vou ter a imagem do valor da função, e nem me interessa, só me interessa o que ocorre na periferia dele. Neste caso, eu quero saber o que ocorre na periferia do 2, à direita e à esquerda, para eu dizer quem é o limite. Tá certo? Vamos seguir. Aí, vamos lá, né? É fácil ver que para esta função, né? Para esta função, eu posso fazer o seguinte, ó, isso aqui é igual a x menos 2, x menos 2, x menos 2 vezes x mais 2, né? Olha aí, x mais 2, dividido por x menos 2. Como o x nunca vai ser o 2, né? Ó, eu posso cancelar esse com esse. Então, essa função pode ser reescrita como fx igual a x mais 2, mas o 2 não está no domínio da função. Tá ok? Então, vamos dar prosseguimento? Vamos lá. Aí, olha só. Veja bem, então, meu objetivo é o seguinte: saber o que acontece com a função quando x tende a a. Nesse nosso caso, o nosso a aqui é o 2. Perfeito? Né? Que a gente pode escrever desta forma, ou pode escrever desta outra forma aqui, que é a forma mais usual que nós estamos vendo aqui, né? Aí, o que é que vai acontecer, né? Olha só, o que é que se espera que aconteça, né? Não esqueça que a gente vai olhar para este valor. Seja f de x definido em intervalo aberto I, contendo o ponto A, tá certo? Na verdade, ela tem que estar definida em I, mas não é necessário que ela esteja definida no A. Perfeito? Não esqueça disso. Tá certo? Como está dizendo aqui, ó, exceto, possivelmente, para o próprio ponto A. Dizemos que o limite de f de x quando x se aproxima de AL e escrevemos o seguinte. Olha aí. Isso, tá certo? Tá ok? Agora, olha só. Olha só. A gente vai dar o significado analítico desse negócio. Vamos dar a definição formal disso. Não é? Olha aí. Perfeito? É fácil ver aqui que quando o x tende a 2, a imagem tanto à direita quanto à esquerda, o limite vai ser o 4. Né? Então, como é que a gente vai expressar isso? Olha só. Olha aqui. Ó. Né? Na definição formal, a ideia é a seguinte. Dado o limite aqui, ó, que no caso é o 4, né? É fácil ver, a gente pode calcular direitinho, né? Que é o 4, a gente, para qualquer intervalo, com qualquer amplitude aqui, ó, contendo o 4 dentro dele, eu posso achar um outro intervalo no domínio, concentro para onde o x está tendendo, que nesse caso é o 2, tá certo? De tal maneira que para qualquer imagem de qualquer valor aqui, ó, exceto o próprio valor, as imagens aqui, ó, vão cair dentro do intervalo que eu criei inicialmente. Não importa se está à direita ou à esquerda, né? O importante é que a imagem de cada um desses valores vão cair dentro. E quanto mais próximo do 2, nesse caso aqui, eu tomar o x, mais próximo do 4 vai estar a imagem dele. É isso que quer significar o limite, né? Então, é assim que nós vamos escrever. Ó. Olha só. Veja bem. Né? Aqui, ó. Dado um intervalo concentro no limite, que naquele caso lá era o 4, tá certo? Tá? Como é um intervalo, eu preciso ter uma amplitude. Aí, a essa amplitude do intervalo, né, eu estou chamando de epsilon. Né? Então,
no intervalo que começa em L menos epsilon e vai até a L mais epsilon, que é esse intervalo aqui, né? Ó, que é justamente esse intervalo, tá certo? Eu consigo um outro intervalo de amplitude, que nesse caso eu vou chamar de delta, que é justamente esse intervalo aqui, né? Que para qualquer valor que eu tome a imagem dele próximo de a imagem dele, ó, pela função, ó, vai cair dentro desse intervalo que eu criei. Qualquer valor vai cair dentro do intervalo que eu criei. E quanto mais próximo do A aqui, para onde o x está tendendo, a imagem vai ficar mais próximo do limite quando o limite existir. A ideia de limite é essa, tá certo? Então, formalmente, é assim que a gente escreve, ó. Veja bem, formalmente é assim que a gente escreve, ó. Para todo epsilon, que é a amplitude do intervalo, na imagem, existe um delta, que é a amplitude do intervalo no domínio, tá certo? Que tal forma, que está escrito de maneira equivocada, né? Mas de tal forma que quando eu pego qualquer x dentro do intervalo de amplitude delta, as imagens vão estar dentro do intervalo de centro L e amplitude epsilon, tá certo? Tá? Aí aqui está escrito de maneira melhor. A definição acima é uma forma que não obtém os símbolos de valor absoluto. Então, vou reescrever, né, de maneira que não tenha o valor absoluto. Tá ok? Aí, ó. Tá ok? Isto aqui, ó, significa o intervalo que eu estava ali falando, ó, que eu estou tomando valores entre A menos delta e A mais delta. Um intervalo, tá certo? De amplitude delta e centro x. Sempre que eu pegar qualquer x dentro desse intervalo, a imagem dele, que é isso aqui, ó, vai cair dentro do intervalo de amplitude epsilon, né? Essa é a definição formal de limite. E aqui você olhando em termos de módulo e aqui você olhando em termos de intervalo. Perfeito? Né? E agora, o que a gente vai fazer agora? Né? Ó, a gente vai olhar isso direitinho, ó, tá certo? O que vai acontecer? Dado um epsilon, que é a amplitude do meu intervalo de centro L, ó, aqui a amplitude, ó, é até aqui, né? Ó, tá certo? Olha só. Epsilon para um lado e epsilon para o outro. Então, a partir de L, epsilon para a direita. Então, L mais epsilon, epsilon para a esquerda. L menos epsilon, né? Então, dado esse intervalo de amplitude epsilon, eu consigo, ó, aí, ó, esse delta aqui, ó, ele depende do valor que você escolher para o epsilon, tá certo? Aí você consegue um intervalo de amplitude delta, tá certo? Que de centro em A, né, claro, que toda vez que tu pega um valor aqui dentro, a imagem dele vai cair aqui dentro, tá certo? A imagem vai cair aqui dentro, tá certo? Isso utilizando a função, isso pela nossa função. E quanto mais perto de A tu pegar o valor do x, mais próximo do limite vai estar a imagem dele. Esse é o significado dessa definição aqui, ó, que é a definição formal de limite, tá certo? E ela está correta, achei que não tivesse mais tal. Para todo epsilon0 existe um delta tal que a imagem, né, que f de x menos L é menor que epsilon sempre que o x menos A for menor que delta. Ou seja, sempre que você tomar um x dentro do intervalo de amplitude delta, a imagem dele vai estar dentro do intervalo de amplitude epsilon com centro no limite. Ok? Essa é o que nós chamamos de definição formal de limite, né? Ó. Aí, olha só. Aí, ó. Então, o limite de f de x é igual a L, quando x tende a A, se somente se, dado um epsilon maior que zero, existe um delta, tal que, se x está no intervalo de A menos delta a A mais delta, né? Possivelmente, pode ser que o x não precise ser o A, porque o A pode nem estar definido, né? No domínio da função, então, f de x, que é a imagem dos valores aqui de dentro, estão dentro desse intervalo, cujo centro é o L e a amplitude é o epsilon. Isso é o que nós chamamos de definição formal de limite. Vamos ver um exemplo olhando assim, né? Tá certo? Então vamos lá. Mostre que o limite de f de x igual a 3x menos 1 é igual a 2 quando o x se aproxima de 1. Nós vamos usar a definição formal, tá certo? Em geral, para que nós obtenhamos isso, a gente faz o contrário, né? Quer ver? Observe. Veja bem. Ó, o que nós queremos? Nós queremos que o limite de f daquela função fx
quando x tende a 1 seja 2, né? O que nós vamos fazer? Nós precisamos provar que para qualquer número real positivo, ou seja, para qualquer um, é possível encontrar um outro número real positivo que de tal maneira que se o módulo de x menos 1 é menor que esse número, então, quer dizer, a distância desse x que tu tomares até 1 for menor que esse delta, então a distância das imagens dele até o 2, que é o limite, é menor que epsilon. É isso que nós vamos provar. Como eu lhe disse, a gente parte do final. Na verdade, a gente quer provar isso, mas a gente parte daqui para a gente determinar quem é o delta, né? Porque, ó, dado esse epsilon, eu preciso encontrar o delta que vai satisfazer, né, a minha ideia do limite. Vamos lá. Então, vamos lá, olha só. Então, ó, para mostrar que o delta existe, satisfazendo a propriedade que nós queremos, o que a gente vai fazer? Ó? Veja bem, o que eu vou fazer? Partir daqui, né? Que eu lhe disse, ó. Então, módulo de f de x menos 2. Aí o que eu faço? Substituo a função. Quem é a função? Né? Lembra quem é a função? É 3x menos 1. 3x menos 1 menos 2, tá certo? Aí ficou 3x menos 3. Eu posso colocar o 3 em evidência, como você pode saber. Como ele é positivo, ele pode sair do módulo sem nenhum problema, né? Tá certo? E eu fico assim, tá certo? Ó. Aí, ó, o que eu faço? Tá aqui multiplicando e eu passo ele dividindo. E vou ficar assim, ó. Olha só. Vou ficar assim. Tá certo? Deixa eu só olhar aqui. Ó. Então, eu vou passar, né? Pra cá dividindo. Então, vai ficar... Eu vou tirar ele daqui, né? Ó. Ele vai ficar dividido por 3. Aí, ó, você vê que isso aqui, ó, é justamente a condição que nós queremos, ó. Perfeito? Olha só. É justamente a condição que nós queremos, ó. Tá ok? Justamente a condição que nós queremos. Então, nós queremos que o nosso delta seja epsilon sobre 3, né? Ó. Tá certo? Aí, ó, já que é assim, ó, olha aí, vamos lá. Vamos lá. Já que é assim, ó, eu quero que o nosso delta seja epsilon sobre 3. Aí, olha só, se eu disser que o nosso delta é epsilon sobre 3, fazendo de maneira ao contrário isso aqui, eu chego que vai ser menor que epsilon. Tá certo? Olha aí. Tá? Aqui, ó. Se o nosso, né, o que eu quero? Que se ocorrer isso, tá certo? Dado um epsilon qualquer, dado esse epsilon qualquer, né? Eu tenho que conseguir um delta, conseguir o delta, que é epsilon sobre 3, de tal maneira que as imagens de todo mundo aqui nesse intervalo vai cair neste outro intervalo de amplitude delta. Tá ok? Isso é muito fácil ver, né? Como você pode ver, ó, é só você seguir os passos de maneira contrária que você conclui isso daqui, ó. De maneira bastante simples, né? Se não ficou muito claro, vamos olhar no próximo exercício, que vai estar bem mais claro. Olha só. Olha aqui. Vamos provar que o limite de x ao quadrado quando x tende a 4 é 16. Tá ok? Vamos lá. Veja que nesse primeiro e nesse segundo exemplo, os dois valores para onde o x está tendendo estão no domínio, né? Tá, mas no próximo a gente vai ver um que não esteja para você ver que funciona bem direitinho. Então, o que é que nós queremos provar? Nós queremos mostrar que isto aqui é verdade. Porque se isso for verdade, garante o limite. Né? Ó, dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tá ok? Sempre que x ao quadrado menos 16 for menor que epsilon, x ao quadrado menos 16 for menor que epsilon, sempre ocorra quando x menos 4 for menor que delta. Então, o que a gente tem que fazer? Dado esse epsilon, a gente tem que construir quem vai ser o delta. Perfeito? Vamos lá. Olha aí. Então, vamos começar. Né? Como no anterior, vamos começar ao contrário. Ó. Da desigualdade, que é essa aqui, ó, que é onde nós queremos chegar, ó, sempre vamos partir o contrário. Eu posso reescrever esse negócio dessa forma, né? Ó. Perfeito? Que é a diferença de quadrados. Tá ok? Bom, esta parte aqui é a parte que eu quero que seja menor que delta. Né? Então, o meu problema é este aqui. Ó. Eu preciso dar um jeito de majorar esse valor para que ele não me cause problema. Porque se eu não conseguir, se ele disparar, né, a função não teria limite. Então, vamos lá. Vamos bem devagar para a gente entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Bom, então, vamos tentar majorar o módulo x mais 4. Vamos fazer o seguinte. Como o que nós vamos usar, tá certo? Para qualquer epsilon, né? Então, vamos pensar num epsilon de tal maneira que o delta fique entre 0 e 1. Tá certo? E vamos ver o que acontece. Se o delta está entre 0 e 1, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que o módulo de x menos 4 é menor que delta. Perfeito?
Então, vai ser menor que 1. Tá ok? Tá ok? Não esqueça que eu quero majorar esse valor. Então, vamos partir de onde nós estamos querendo. Então, olha só. O que é que acontece? Quando isto ocorre, tá certo? Ó, eu vou ter isso daqui, porque eu estou dizendo que o delta está entre 0 e 1. Então, isso aqui com certeza é menor que 1, já que o delta é menor ou igual a 1. Perfeito? Alguma dúvida? Então, reescrevendo na forma de intervalo, x menos 4 está entre menos 1 e 1. O que é que eu vou fazer agora? Vou somar 4 a cada um desses membros. Quando eu somar 4 aqui, ó, porque se eu somar 4, a desigualdade não muda. Então, ó, quando eu somar 4 aqui, ó, eu vou obter 3. Quando eu somar 4 aqui, x menos 4 mais 4 vai dar 0. Vai dar x, né? Ó, tá certo? E quando eu somar 4 aqui, vai dar 5. Olha, então eu tenho que o x está entre 3 e 5, satisfazendo isso daqui, né? Ó. Perfeito? Tá. Mas eu quero majorar este aqui. Tá certo? Eu quero achar um valor máximo para esse valor quando o meu delta estiver entre 0 e 1. Tá ok? Então vamos lá. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu não quero que apareça x mais 4, vou somar 4 a todos os membros novamente. Quando eu somar, 4 mais 3 é 7, somando 4 aqui fica x mais 4, e somando 4 aqui fica 9. Tá certo? Ora, aí eu quero voltar este formato para o formato de módulo. Como é que eu faço? Ora, basta colocar menos 9 aqui, né? Ó. Tá certo? Se x mais 4 é maior que 7, em particular é maior que menos 9. Aí eu tenho x mais 4 entre menos 9 e 9. Bom, se isso é verdade, então o módulo de x mais 4 é menor que 9. Tá aqui, ó. Então agora eu majorei. Perfeito? Majorei o x mais 4 menor que 9. Perfeito? Então assim, ó, quem vai ser o delta? Aí eu escolho o delta da seguinte maneira, né? Ó. Aí, ó. Se isso aqui é menor que 9, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui o módulo de x menos 4, né? Tá certo? Ó. Olhando para isso daqui, ó, olhando para essa parte aqui, vezes 9 é menor que epsilon, né? Ó. Perfeito? Porque esse cara aqui, ó, é menor que 9. Então eu vou ter o quê? Que o módulo de x menos 4 tem que ser menor que epsilon sobre 9. Tá certo? É uma possibilidade isso. Não é que vai acontecer isso. Tá certo? Mas pode ser que eu tenha escolhido um epsilon, né? Que esse negócio, em vez de ficar menor, fique maior. Então, para não ter esse problema, eu escolho, olha aqui, ó, um delta, o menor entre o 1 e o epsilon sobre 9. Tá certo? Que aí vai satisfazer o que eu estou querendo. Não é? Ó? Então, olha só. Então, ao escolhermos esse delta, temos que o módulo de x menos 9 é menor que delta. Tá ok? Tá? Porque se ele for epsilon sobre 9, então satisfaz. Ó, esse aqui seria o nosso delta. Não. Não satisfaz. Mas aqui satisfaz, ó, o 1, então, ó, que seria este caso. Perfeito? Então, aqui satisfaz os dois casos. Bom, já que é nos dois casos, vamos lá. Vamos refazer isso aqui para a gente concluir essa parte aqui, porque nós queremos concluir isso. Tá certo? Então, vamos lá. X ao quadrado menos 16 pode ser escrito assim, então, né? Ó, olha aí. E isso é menor. Bom, esse cara aqui é menor que o nosso delta, ó. E esse cara aqui, ó, é menor que 9. Que a gente já tinha visto aqui, né? Ó. Que ele é menor que 9. Ora, mas o delta ou é 1 ou é epsilon sobre 9. É menor dos dois. Tá certo? Então, ó, o que vai acontecer? Como o menor deles é o epsilon sobre 9, então vai ficar epsilon sobre 3. Epsilon sobre 3? Não, desculpa. É epsilon sobre 9. Epsilon sobre 9 vezes 9, cancela este com esse e fica epsilon. Então, x ao quadrado menos 16 é menor que epsilon. Conclusão, o limite de x ao quadrado quando x tende a 4 é justamente o nosso 16. Perfeito? Então, isso aí é você fazendo de uma maneira formal o limite. Né? Quando na aula anterior, a gente fez de maneira mais intuitiva, observando o gráfico, né? Observando o que acontecia com os valores. Isso é uma maneira intuitiva, não é uma maneira formal. Tá certo? Uma maneira matematicamente, assim, sem dúvida, correta. Então, essa é a maneira formal. Vamos ver mais um exemplo. Vamos lá, olha aí. Agora aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, calcule o limite da função de f de x quando raiz de x menos 2 sobre x menos 4, quando x tende a 4.
Veja que nesse caso, o 4 ó, não está no domínio da função. Tá certo? Tá ok? Tá? Então, a gente vai fazer da maneira intuitiva, de novo, né? Para você ver a técnica de como se faz isso. Tá ok? Vamos lá. Olha aí. O que nós vamos fazer? Nós vamos reescrever a expressão. Ó. Essa expressão, ó, ela pode ser escrita dessa maneira. Pô, mas como chega nessa maneira? Aí é fácil. Ó. Isso aqui não é a mesma coisa que raiz de x ao quadrado menos 2 ao quadrado? Ó, não é o que é isso aqui? Então, essa diferença é de quadrados. Essa diferença de quadrados eu posso escrever assim, ó, o produto da diferença pela soma, ou da soma pela diferença. Né? Como x não pode ser 4, eu posso cancelar esse com esse. Ó. Tá certo? E eu vou ter esse resultado que nós estamos vendo aqui. De maneira muito simples. Em geral, esse é um artifício para a gente calcular limite. Tá certo? Aí vamos lá. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Tá certo? Agora, olha só. Então, ó, quando eu quiser calcular este limite aqui, né? Ó, então, o limite de raiz de x menos 2 sobre x menos 4 é a mesma coisa que o limite, quando x tende a 4, de 1 sobre raiz de x menos 2. Daí, ó, agora aqui, ó, eu posso substituir o 4. Tá certo? Aí, mas por que pode substituir o 4? Porque essa função é uma função contínua. E sempre que a função é contínua, a gente pode fazer isso. A gente vai falar continuidade na próxima aula e você vai ver que essa possibilidade sempre existe. Né? Mas eu podia fazer de modo intuitivo, substituindo valores, e verificaria que esse negócio vai dar 1/4. Né? Que a raiz quadrada de 4 é 2, 2 mais 2, 4. Então, o limite da função quando se tende a 4 é 1/4. Em geral, na maioria das vezes, é assim que nós calculamos o limite. Tá certo? Vamos seguindo aí e para ver outros limites que serão calculados dessa forma. Olha só. Veja bem. Calcule o limite quando se tende a 1. Veja que o 1 não faz parte do domínio da função. Tá certo? Então, ó, eu vou pensar assim. Ó, esse cara aqui, ó, esse cara, tá aqui ele, ó, ele pode ser escrito assim, né? Ó. E esse outro cara aqui, ó, x ao cubo menos 1, pode ser fatorado e escrito dessa forma aqui, ó, como a gente já viu anteriormente. Perfeito? Então, ó, quando eu fizer a fração, o que vai acontecer? Este é esse aqui, tá aqui ele, e este aqui, ó, é este aqui, tá aqui ele. Aí eu cancelo esse com esse, né? E fico com x mais 1 sobre x ao quadrado mais x mais 1. Tá certo? Mas isso só pode ser feito porque eu estou pensando não, é o que ocorre, que o x não está no domínio da função. Então eu posso fazer isso. Senão aqui ficaria 0, 0 e também isso é uma indeterminação matemática, não dá para fazer. Então é isso. Então quando eu for calcular esse limite, ó, é o mesmo que eu calcular este limite aqui, né? Ó. Por quê? Porque essas duas expressões são iguais. Aí vamos lá. Ó. Então o limite x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo menos 1 é o mesmo que esse limite. Tá certo? Aí, ó, eu posso simplesmente substituir 1 aqui, ó, porque já não há mais nenhuma impossibilidade. Aí 1 mais 1 é 2, e 1 ao quadrado mais 1 é 3. Então, o limite é 2/3. Perfeito? Então, como eu lhe disse, é dessa forma que a gente, na prática, calcula os limites. Tá ok? Então, então nós vimos aí a definição formal de limite, vimos como é que calculávamos alguns limites utilizando a definição, e vimos uma maneira prática, um método prático de calcular limite, que é usando a continuidade de algumas funções que são equivalentes à função que a gente está procurando o limite, tá certo? Mas de continuidade nós falaremos na próxima aula, tá ok? Obrigado.